Olá, meu nome é Hannah, eu sou professora de Ciências e Biologia, bióloga e atualmente estou fazendo mestrado em Bioquímica. Essa aula de hoje vai ser sobre os procariontes. Estou iniciando uma sessão de aulas até o Enem, com vários tópicos que podem cair e no final sempre deixo um exercício, uma atividade pra gente fazer juntos depois da aula. Inicialmente, os procariontes, nós temos dois tipos celulares, né? A gente tem os eucariontes e os procariontes. Os eucariontes englobam quem? Os animais, as plantas, nós, seres humanos, que também somos animais, né? Os protozoários, as algas, todos eles, os fungos, todos eles possuem células eucariontes. Os procariontes englobam quem? As arqueias e as bactérias. Então, arqueias e bactérias, cianobactérias, são procariontes. Então, vamos falar das células dos procariontes? A célula procarionte, ela é menor que a célula eucarionte. É uma célula mais simples, porque nas células eucariontes, nós temos ali organelas diversas, e isso a gente vai ver na nossa aula dos eucariontes, que eu também vou postar. Porém, as procariontes são células menores, como a gente pode ver. Essas células, elas não têm a presença de organelas membranosas. A gente tem os ribossomos, mas a gente não tem complexo de Golgi, retículo endoplasmático, aquelas organelas membranosas que a gente vê nas células eucariontes. Então, as procariontes têm as presenças de ribossomos, que são responsáveis pela síntese proteica. Os ribossomos, eles têm função de síntese proteica, e os ribossomos das bactérias, os ribossomos procariontes, né, no geral, eles são diferentes das células eucariontes. Então, os ribossomos procariontes são diferentes dos ribossomos das células eucariontes, apesar de terem a mesma função de síntese proteica. E tanto é que é dessa forma que alguns antibióticos agem. Eles agem nos ribossomos das bactérias, tá? Uma outra estrutura que a gente consegue observar aqui nessa célula é a presença de um flagelo locomotor. As células procariontes, elas não necessariamente vão ter um flagelo ou não necessariamente vão ter flagelo. Porém, elas podem ter mais de um flagelo e ele é geralmente utilizado para a locomoção. As células procariontes, elas têm o quê? Cápsula. Não são todas que têm cápsula, mas a cápsula confere uma proteção para as células procariontes. Além da cápsula, a gente pode ver aqui que ela também tem parede celular. E essa é uma das principais diferenças das arqueias para as bactérias. É a composição dessa parede celular. Além da parede celular, ela ainda tem a sua membrana plasmática. E isso é uma diferença das células eucariontes. As células eucariontes, elas têm membrana ao redor da célula e também aqui ao redor do núcleo. As células procariontes, elas têm membrana ao redor da célula, porém não existe membrana ao redor do núcleo. Ela não tem aquele núcleo, né, definido como nas células eucariontes. Dentro da célula, a gente tem aqui esse fluido, né, que mantém ali as coisas dentro da célula. A célula não é oca, então a gente tem aqui o hialoplasma, que é composto ali por íons, né, sais, água. E a gente tem presente o quê? O material genético. O material genético, você vê que ele não está dentro de um núcleo, como eu falei anteriormente. Além disso, esse material genético a gente chama de DNA circular. É um DNA que ele fica aqui, ó, solto nesse citoplasma, né, nesse hialoplasma. E esse DNA circular, ele não tem pontas. Além do DNA circular, a gente também encontra estrutura chamada de plasmídio. Olha aqui o plasmídio. O plasmídio, né, ele está muito relacionado à resistência aos antibióticos das bactérias, mas além disso, o plasmídio, ele é utilizado para síntese de insulina. As bactérias são geneticamente modificadas, então pega um trecho do gene que sintetiza esse hormônio, insere aqui nos plasmídios e as bactérias começam a sintetizar o hormônio insulina. Antigamente, a insulina para as pessoas que são diabéticas, elas eram retiradas de porcos, né? Então, imagina a quantidade de porco que seria necessário para sintetizar uma grande quantidade de insulina para poder comercializar para o mundo todo. Então, modificando geneticamente as bactérias foi mais fácil, elas são muito menores e elas vão produzindo a insulina que vai poder ser comercializada, aí que é comercializada para as pessoas. Vamos lá. Além disso, uma coisa muito importante é que os plasmídios, eles também podem ser transmitidos de uma bactéria para outra através da conjugação. E o que seria a conjugação? A conjugação é quando duas bactérias, elas se conectam ali e aí elas vão transmitir, vão trocar ali um material genético e isso garante a elas variabilidade genética, tá bom? Além disso, a gente tem uma classificação chamada domínio, que é quando a gente agrupa em 3 realmente grandes grupos, né? Que a gente tem as eucárias, as arqueias e as bactérias. Antigamente, as arqueias e as bactérias, elas eram englobadas no mesmo grupo, porém elas foram separadas por conta da composição da parede celular, principalmente. Então, a gente tem ali a composição da parede celular das arqueias, que é formada ali por algumas proteínas, por exemplo, peptídeos, e a das bactérias, quando for analisar, ela tinha ali como principal componente o peptídeo glicano. Então, isso foi um dos pontos principais para separar esses dois domínios, né? Claro que a gente tem algumas outras características também. A gente tem algumas características da arqueia que traz ela até mais próxima dos eucariontes do que as bactérias. E aí a gente tem aqui a separação de arqueia de bactéria.
Além disso, gente, as bactérias, quando a gente pensa em bactéria, a gente pensa em malefícios, a gente pensa em doenças. Mas as bactérias, elas também têm benefícios e são questões interessantes que podem vir ser abordadas no Enem. Às vezes ele vai chegar trazendo uma questão sobre alguma doença, por exemplo. Vou falar sobre algumas, mas uma doença específica que é muito interessante, que é o botulismo. Então, o botulismo, né, é causado por uma bactéria chamada Clostridium botulinum, que geralmente se encontra ali em recipientes fechados, são bactérias anaeróbicas, então a gente encontra o botulismo naqueles potes de conserva, lá na roça, seu avô fez ali um pote de conserva que ficou guardado, ele não higienizou muito bem aquele pote de conserva, e ali dentro foi o ambiente perfeito para aquela bactéria se proliferar, né, fechadinho, lacradinho, um ambiente anaeróbico com comida, show, aquelas latas estufadas também, como a gente vê ali, ó, teve um desenvolvimento de alguma bactéria que pode ser a bactéria do botulismo, que causa o que? Principalmente, o sintoma é produzido por uma toxina, né, que é a chamada toxina botulínica, que causa paralisia muscular, né, na verdade, um relaxamento muscular. Então, a pessoa vai ter pálpebra caída, vou deixar até aqui algumas imagens mostrando isso. Ela vai ter dificuldade de respirar, não vai conseguir respirar, essa doença leva à morte, tá? Claro que tem tratamento hoje, você vai para o hospital, vai tomar um medicamento, principalmente por conta da toxina. Mas aí a gente tem aí os sintomas de relaxamento muscular. Só que, gente, olha só que interessante. Essa toxina, hoje em dia, foi isolada e ela é a toxina utilizada, ela é o componente utilizado no Botox. Sabe aquele Botox que causa paralisia muscular? Então, seu rostinho fica assim, ó, perfeito. E também, essa toxina botulínica isolada, né, o Botox, ele também é utilizado para tratar algumas doenças, tá? Não é somente para estética, isso é muito interessante, muito importante. Vai que cai na prova uma questão abordando essa questão estética, relacionada a bactérias, os benefícios das bactérias. Além disso, a gente tem outras doenças como tétano, tuberculose, por aí vai. As bactérias, elas estão relacionadas a muitas doenças, mas também tem os benefícios que eu trouxe aqui para citar alguns para vocês, que é o caso, tô olhando aqui porque eu deixei os pontos importantes anotados, que é o caso da fermentação. Para fabricação de laticínios, né? Então a gente tem iogurte sendo fabricado, queijos, graças à fermentação lática das bactérias. Também tem o que, gente? Falando novamente, o Botox. O Botox é utilizado para tratar doenças, então também é um benefício, né? Que foi ali extraído das bactérias. Lactobacilos que auxiliam na nossa flora intestinal. E também para os ruminantes. Os ruminantes, eles têm bactérias que estão ali auxiliando na quebra da celulose para poder fazer a digestão deles. Então, na verdade, as bactérias têm inúmeros benefícios. Também vamos relacionar cianobactérias que produzem o oxigênio. Então, grande parte do oxigênio vem da produção também das cianobactérias, das algas, das microalgas. E dentre outros benefícios, né? Então, agora vamos para a nossa parte de exercícios. Eu separei 2 exercícios relacionados aos procariontes, bactérias, né, no geral. Então vamos lá, eu vou estar olhando para cá porque eu vou estar lendo, mas eu vou deixar o exercício aqui para vocês. Vamos lá. Os organismos vivos classificados como bactérias apresentam as seguintes características. São pluricelulares e eucariontes, são unicelulares e procariontes, são ou pluricelulares eucariontes e são seres pluricelulares e procariontes ou eucariontes. Então vamos por eliminação? Por mais que nessa aula eu acabei de lembrar aqui que eu não falei que as bactérias são unicelulares, elas não têm bactéria pluricelular, gente. Elas podem se agrupar em colônias, mas não tem bactéria pluricelular. Bactéria é unicelular. Então vamos colocar mais uma característica aqui. Bactérias são organismos unicelulares e não são eucariontes. Bactérias são englobadas nos procariontes. Então, só assim a gente já descarta, né, as 3 questões, a C e a D. Então, as bactérias são unicelulares e procariontes. Próximo exercício, vamos lá. As células procariontes são muito simples quando comparadas às células eucariontes. Entre as diferenças, podemos citar a ausência em procariontes de organelas membranosas. Observe as alternativas a seguir e marque aquela que indica a única organela presente tanto em células procariontes quanto em células eucariontes. Então vamos lá. A. Retículo endoplasmático. B. Cloroplasto. C. Ribossomos. D. Mitocôndria. E E. Complexo de Golgi. Então, para responder essa questão, a gente vai lembrar da aula que eu falei que as bactérias não têm organelas membranosas. Porém, elas têm uma organela que é incomum entre as duas, porém não uma organela membranosa, tá? Muitos cientistas nem consideram organelas em si, se consideram como estruturas celulares, que são os ribossomos, que têm função de síntese proteica. Então, a gente já marca aí que é a letra C. Espero que vocês tenham respondido certo essa questão. Só que, só falando aqui, algumas bactérias, como cianobactérias, né? As cianobactérias, elas fazem fotossíntese. Só que elas não têm cloroplastos, diferente das plantas, por exemplo, que também fazem fotossíntese. Essas bactérias, elas têm uma estrutura própria, porém elas não têm o cloroplasto. Elas têm ali dentro da célula um componente que vai auxiliar nessa questão da captação da luz, que é a bactéria clorofila, mas elas não têm cloroplasto como nas plantas, né, como nas células vegetais, por exemplo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Curtam esse vídeo, me sigam e também compartilhem com seus amigos para estudar pro Enem. E